Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor que nos transformas em ti. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor que nos transformas em ti. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero acolher também meus irmãos e irmãs que nos acompanham pelas ondas da rádio, Sintonia do Vale 98,9 FM. Celebramos hoje a terça-feira da terceira semana da Páscoa. E a palavra de Deus hoje nos coloca diante de uma escolha muito séria, mas também muito bonita. Ou fechamos o nosso coração à ação de Deus, ou nós nos abrimos ao dom que Ele nos oferece em Jesus Cristo. As leituras de hoje se unem exatamente nesse ponto. De um lado, vemos a dureza do coração que rejeita o enviado de Deus. Do outro, contemplamos o Filho que se oferece como pão da vida e a testemunha fiel que entrega a própria existência nas mãos do Senhor. Na primeira leitura, nós continuamos ouvindo desde a Páscoa o livro do Atos dos Apóstolos. Hoje, no seu capítulo 7, versículo 51, até o capítulo 8, versículo 1. Escutamos o final do discurso de Estevão e o relato do seu martírio. Estevão olha para a história da salvação e percebe um fio doloroso. Muitas das vezes o povo resistiu ao Espírito Santo e perseguiu aqueles que Deus enviara. E por isso as palavras de Estevão são tão duras. Homens de cerviz dura, incircuncisos de coração e de ouvidos. O problema não era a falta de religião, nem a falta da prática externa. O problema era o coração fechado. Pode-se estar muito perto das coisas de Deus e ao mesmo tempo resistir ao próprio Deus. Estevão denuncia isso na primeira leitura. E no momento em que é atacado, Estevão não responde com ódio. Ao contrário, ele contempla o céu aberto, vê Jesus de pé à direita do Pai e entrega a sua vida com a mesma confiança de Cristo. Aqui está algo belíssimo. Jesus continua a sua paixão nos mártires, mas continua também neles a sua vitória. Estevão morre, mas não é vencido. Seu olhar já está no céu, seu coração
já está em Deus, e isso toca diretamente a nossa vida. Também nós, queridos irmãos, queridas irmãs, podemos ser bons religiosos, participar da missa sempre, rezar o nosso terço, participar da adoração, mas ser homens e mulheres de coração endurecido, resistindo ao Espírito Santo, rejeitando as mudanças que Deus quer fazer em nós. Nós também podemos ser como Estevão, aprender a confiar, a perdoar e a permanecer fiéis mesmo nos momentos de provação. E aí nós entramos no salmo responsorial que nós ouvimos, o Salmo 30, que entra com uma oração de entrega. Em vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Não é uma frase qualquer, é a oração daquele que sabe em quem colocou a sua confiança. E o salmista fala de refúgio, fala de proteção, fala de rosto luminoso de Deus, fala de abrigo seguro. É a oração de Jesus na cruz, é a oração de Estevão no martírio, e deve ser também a nossa oração. A ligação entre as leituras, primeira leitura, Salmo, é muito profunda. Quando o mundo rejeita, Deus acolhe. Quando a terra condena, o céu se abre. Quando tudo parece ruir, a alma encontra repouso em Deus. Nas horas de medo, de dor, de injustiça, de solidão, nós também somos chamados a dizer: Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. A fé, ela não elimina a luta, mas ela muda completamente o modo que nós passamos, atravessamos as nossas dificuldades. No Evangelho, tirado do capítulo 6, versículo 30 e 35 do Evangelho de João, Jesus continua o discurso sobre o pão da vida. A multidão pede um sinal, como se ainda não bastasse tudo que ele já tinha feito. Querem um novo maná, querem provas, querem algo que satisfaça as suas expectativas. Mas Jesus conduz o coração deles para algo mais profundo. Ele mostra que o verdadeiro dom do Pai não é simplesmente o pão material, mas é Ele mesmo. Eu sou o pão da vida. E aqui está o centro do Evangelho e a chave de toda a liturgia de hoje. O homem, o ser humano, tem uma fome que o pão material não consegue saciar. Tem sede de sentido, tem sede de amor, tem sede de perdão, de eternidade. E Jesus não dá apenas algo para aliviar a fome momentânea, Ele se dá a si mesmo. Esta é a grande novidade cristã. O dom de Deus não é uma coisa, é uma pessoa. Não é apenas ajuda para seguir em frente, mas é comunhão com o próprio Filho. E a ligação entre as leituras fica muito clara aqui. Estevão é aquele que acolheu plenamente o dom de Cristo. E por isso mesmo, diante da morte, ele permanece de pé interiormente. O Salmo, ele é a oração de quem se abandona nas mãos de Deus. E o Evangelho nos revela de onde vem essa força. Vem de Jesus Cristo, o pão da vida. Quem se alimenta de Cristo encontra aquilo que o mundo não pode nos tirar. E por isso Estevão consegue ir até o fim. Ele não está sustentado pelas suas próprias forças,
mas ele está sustentado por Cristo que o alimentou por dentro. E aqui, queridos irmãos, a palavra toca profundamente a nossa vida. Quantas vezes também nós pedimos sinais, soluções imediatas, respostas prontas, e continuamos com a fome no coração, a fome interior. Quantas vezes nós procuramos em tantas coisas aquilo que só Jesus Cristo pode nos dar. Procuramos segurança, paz, sentido, consolo, mas às vezes evitamos ir à fonte verdadeira. E o Evangelho hoje, ele nos convida para nós pararmos de buscar apenas o pão que passa e acolher o pão que permanece. Em outras palavras, poderíamos dizer assim: sair de uma fé de interesse e entrar numa fé de comunhão. Não buscar apenas o Cristo, pelo que Ele pode resolver para nós, mas acolhê-lo como alimento permanente da nossa vida. E isso é muito próprio da espiritualidade da unidade. Reconhecer que Jesus Cristo é o único que sacia a fome mais profunda do coração humano e deixar que Ele seja o centro da nossa vida. Quando Ele está no meio, o coração não endurece, a comunidade não se fecha em si mesma, a dor não se transforma em desespero. Ao contrário, nasce a confiança, nasce a fidelidade e nasce a comunhão. E qual a ponte que nós podemos fazer da liturgia hoje com a liturgia eucarística? Jesus diz: eu sou o pão da vida. E na Eucaristia, essa palavra se torna presença real. Aqui não recebemos apenas uma lembrança de Jesus, mas recebemos o próprio Cristo, o pão vivo descido do céu. Aqui Ele continua saciando a nossa fome, fortalecendo a nossa fidelidade e nos ensinando a entregar a vida nas mãos do Pai. A Eucaristia sustenta os mártires, sustenta a igreja, sustenta também a nossa caminhada de cristãos e cristãs no nosso dia a dia. Quem se alimenta de Cristo aprende a olhar o céu aberto, mesmo nos meios das lutas da terra. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje o Senhor nos convida a duas atitudes muito simples e profundas: não endurecer o coração diante da sua voz e pedir com fé: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Se nós acolhermos esse dom, a nossa fome interior encontrará resposta e a nossa vida, pouco a pouco, será sendo transformada na presença daquele que é o pão da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.